Boa tarde a todos e boa tarde a todas trabalhadoras do movimento espírita. Vamos iniciar mais um trabalho nesta tarde, trabalho de atendimento fraterno da Casa Felinto Martins. Vamos anunciar as nossas atividades com esses avisos. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos o trabalho de atendimento fraterno. Convidamos a todos aqueles que queiram ter um diálogo, que possa vir aqui à Casa Felinto Martins, para que a gente possa participar desse atendimento fraterno. Aos sábados, esse que nós estamos trabalhando, é o atendimento fraterno com a palestra. E hoje teremos a Idelzuíta como palestrante, também um atendimento fraterno. Temos também, às quinta-feiras, às 7 horas da noite, a nossa doutrinária do mês. Começa às 7 horas da noite e vai até às 8. E temos também os nossos trabalhos sociais. Temos a sopa fraterna, que é o terceiro domingo de cada mês. Temos a nossa entrega de cestas e temos a entrega do peixe. Então, aqueles que puderem participar desse trabalho, essas doações das cestas, da sopa e do peixe. E estamos também com uma campanha aberta para o Dia das Crianças, que vai ser o último domingo de outubro, onde nós já estamos arrecadando doações para comprar as lembranças das crianças, como também estamos providenciando cestas básicas para as famílias. E assim fica a nossa atividade da Casa Felinto Martins presencial. Temos as atividades de estudos, que é online, que pode ser vista dentro da nossa lista de atividades. E vamos dar início, então, à nossa doutrinária de hoje, do atendimento fraterno. Antes, vamos fazer uma leitura do livro Vigiai e Orai, que a mensagem ele nos traz. Preocupa-te cotidianamente com o bem dos teus semelhantes. Esquecer-te das tuas dores e das tuas mágoas. Rasga a tua lista de queixas e enumera os benefícios que tens recebido. Quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza das angústias, que exteriorize em palavras que não têm razão. Não desperdice energias represando assuntos que precisam ser esquecidos. A prova que se supera é dor repercutindo-se indefinitivamente na tua alma. Não te deixes alcançar pelas ingratidão daqueles dos quais estendeste sempre as mãos. Quando te ignoram as necessidades, não sabe o que os aguardam nas lutas que
não te poupam a ninguém. Compadece-te das maledicências e dos injustos. Eles não sabem que tudo que disserem ou fizerem contra ti é sentença que lavrarão contra a si mesmo. E assim nós vamos iniciar a nossa prece, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Divino Mestre Jesus, agradecendo a todos que nesse momento se encontram nesta sala virtual e é presencial aqui no Felinto, para que possam assim, Senhor, entender esta palavra de hoje, que com certeza todos nós passamos por influências dos espíritos em nossa vida. Então é muito importante estarmos atentos com essas influências que acontecem em nossas vidas. Pedimos assim ao Divino Jesus, pedimos assim ao mentor espiritual desse trabalho, que possa envolver a nossa irmã Idelzuíta com paz, harmonia, serenidade, para falar sobre esse tema cotidiano em nossas vidas. Assim, pedimos a permissão para darmos por iniciado essa fala de hoje. Idelzuíta, a palavra está com você. Você tem 45 minutos. Antes, boa tarde, minha querida Amanda. Seja bem-vindo a esta casa. Pode deixar, Felipe. Então, boa tarde a todos e a todas, com grande alegria e com dificuldade também, viu? Para poder preparar, né? Estudar, mas é muito bom, porque a gente é um ensinamento, em primeiro lugar, para quem está se preparando, né? Para falar. Então, é um tema muito importante nas nossas vidas, como todos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e hoje um tema também importante nesse mês, né, que está sendo enfocado, o valor da vida, a preservação pela vida, para evitar o suicídio, e esse tema também ajuda muito na defesa para a vida. E aí, o que vocês acham como os espíritos nos influenciam nas nossas vidas? Só em casa, no trabalho, no centro espírita, nas igrejas, em qualquer local? Qual local? Ou em todos? E como eles influenciam nas nossas vidas? E qual a hora que influencia? Então, tudo isso é que nós vamos falar um pouquinho nessa tarde, nos esclarecer, não esquecendo de lembrar que tudo foi baseado no livro, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, né, do Pentateuco, é um livro muito importante, como toda a coleção, mas ele vem nos esclarecer muito, né? Eu tive observando todas as pessoas que falam sobre esse tema, começa exatamente, porque é onde ele diz, ele está inserido no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, mais especificamente, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Daí foi onde eu trabalhei o tema. Então, nós sabemos,
Será que, outra coisa, será que só os espíritos desencarnados nos influenciam? Ou vocês acham que também há outros tipos de influência? Então, nós vamos compreender. E nós sabemos que não é só os desencarnados. Nós sabemos que todos nós influenciamos uns aos outros, né? Então, as influências são de várias formas. Existe a influência do encarnado para o encarnado. Nós aqui na nossa convivência, como nós influenciamos uns aos outros, não é? Em todos os sentidos. Não posso especificar precisamente, porque tem muito assunto ainda a falar. Então, tem do encarnado para o desencarnado. Ah, como é que o encarnado influencia? Sim, como influencia também? Quando, vou falar só de uma coisa que é mais primordial que eu vejo, pelo menos no meu ponto de vista, quando você perde um ente querido e você não se conforma. E você, essa falta de conformação, às vezes não é porque querer, às vezes é por falta do conhecimento, e aí você fica vibrando naquela tristeza, naquelas angústia, naquela situação de deprimente, de saudade, de tudo isso, e isso também está influenciando o desencarnado, porque neste momento ele também fica aflito. Sem falar que era um período de perturbação que ele passa no início, né? Então, outro tipo de influência. E também o do desencarnado para o encarnado, que é o que nós focamos mais pelo fato do desencarnado chegar às famosas obsessões mais complicadas, porque a todo tipo de influência, ela não deixa de não ser um pouco de obsessão, só que é uma obsessão simples e que nós resolvemos com facilidade e que às vezes a gente nem se dá conta que é uma obsessão. Até nós que somos espíritas, às vezes nem nos damos conta de ser uma obsessão. Mas é simples, a palavra está dizendo, é simples e fácil de ser resolvida, né? Mas, para compreender melhor, porque aí nós temos que entender que como nós ainda nos encontramos e, consequentemente, o planeta, na condição de provas e de expiações, todas essas energias de imperfeição causam tormentos, causa influência, que é o nosso tema. E aí, aqui o tema, o Livro dos Espíritos, ele começa com essa pergunta, na questão 459. Os espíritos influenciam nas nossas vidas? E todos nós, pelo menos a resposta a gente já sabe, muito mais que imaginais, né? A tal ponto de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, agora, nós não podemos esquecer que estas influências, elas têm as influências boas, como tem as más influências, né? E como se dá estas influências? Que são as positivas e as negativas. Aí é onde vamos compreender um pouco. As positivas são aquelas decorrentes dos nossos espíritos simpáticos, espíritos bons, os famosos protetores, o nosso anjo da guarda. Eles nos intuem os bons direcionamentos, isto é, para o bem, mas não esqueçamos que tudo que eles influenciam a todos nós, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque nós recebemos as influências dos nossos mentores espirituais, de todos os espíritos amigos, todos os espíritos que a preza pelo bem. Mas, no momento que qualquer um de nós muda, ele fica respeitando a nossa caminhada, né?
Mas aí o que vem que nos preocupa e que precisamos realmente estar atenta e saber como conduzir, porque é uma situação que todos nós passamos também, por menor que seja, é as influências negativas, que são aquelas decorrentes daqueles irmãos ainda que ainda não querem o bem, que ainda não está zelando para o bem. Se ele não está zelando por ele e nem para o outro, então ele quer o quê? Ele quer que você tropece, ele quer que você erre, ele quer que você se dê mal, ele quer que você saia do caminho que Jesus quer que nós sigamos. Então, ele vai influenciando a cada dia. E essas influências, por quê? Porque aqui ele fica mais fácil para eles. Porque quando ele está do lado de lá, ou qualquer um de nós, quando nós estivermos, eu espero que nós, quando nós estivermos, estejamos todos trabalhando, né, para o bem. Não possamos mais estar nesse patamar evolutivo. Então, aqui nós sabemos, como eu falei, nós ainda somos todos espíritos imperfeitos. Nós sabemos que dos que já adentrou este planeta, só Jesus, que foi um espírito puro e que veio nos ensinar o amor, mas mesmo ensinando o amor, ele ainda passou por situações difíceis, né? Não compreendidas por nós. Então, como ele tem a amplitude, os espíritos desencarnados, eles têm a amplitude do conhecimento de tudo que nós somos e fazemos, ele procura ele nos observa, porque está lá. Eles são o quê? Influência mais que imaginais, né? Então, eles ouvem, eles veem, eles nos observam as nossas fraquezas, que ainda às vezes ainda são inúmeras, né? As nossas dificuldades, porque nós estamos aqui por motivo, é uma escola, o planeta, uma escola de aprendizagem. E nós estamos aqui para aprender, para se melhorar. Então, consequentemente, todos nós temos fraquezas, ainda temos imperfeição a reparar. E aí ele se aproveita destas fraquezas, desses pontos mesmos frágeis que nós temos para nos assediar, para nos influenciar nos nossos pontos mais, quer dizer, mais frágeis, nas nossas más tendências, que cada um de nós ainda temos, nem que seja um pouquinho, de má tendência ainda a corrigir. Pode, ela não está exacerbada mais, mas ainda tem um pouquinho, então precisa dessa vigilância. Então, essas más tendências, ela geralmente é voltada para os vícios. Aí você pensa assim, ora, mas os vícios, eu não tenho nada a ver com vício. Sim, os vícios não só são aqueles voltados para os vícios lícitos e não lícitos. Aqui como a plateia, os lícitos são os considerados aqui no nosso planeta, são os que são liberados pela sociedade. Os álcools, as coisas. E os não lícitos são as drogas, de modo geral. Mas nós também temos outros vícios. E quais são? Quantos de nós não temos a famosa gula por um chocolate? Chocolate é tentador, não é? E quando a gente passei, foi tempo sem comprar uma barrinha sequer. Porque ele é tentador. Mesmo que você tenha disciplina, mas se você começa a comer, você sente uma vontade de dizer, se você não tem na sua casa, você vai domando. É como a Coca-Cola. A Coca-Cola, ó, eu tirei total, nem sinto falta. Nem um refrigerante mais. Mas é aquilo, se você tem, se você está na sua rotina, você fica dependente.
E você precisa, e não deixa de não ser um vício. São pequenas coisas. Outra coisa, o sexo desregrado, quantos não são envolvidos por esse tipo de vício de sexo desregrado? O nosso apego. Eita, o nosso apego, né? Nós somos, quando não somos apegados, às vezes, um bem material, somos apegados aos entes queridos, temos alguma coisa que somos ligados ao apego. E esses apegos, quando nós partimos, que nós ainda levamos esse apego, e traz problema para nós, não só aqui, não é? Então, tudo isso e um pouquinho mais, que não dá para, senão eu não vou falar um pouco de cada coisa. Então, tudo isso tem a origem aonde? No egoísmo e no orgulho, que são os dois carros-chefe das nossas imperfeições. Então, por conta de tudo isso, eles têm todo o conhecimento dessas más tendências nossas. E a influência deles sobre nós é constante. E todos acham-se expostos a ela. Acreditem ou não, não precisa ser espírita, não precisa acreditar para ser influenciado. Aí é onde está. Mas se nós sabemos, nós podemos o quê? Nos vigiar. Olha o orai e vigiai, né? Que Jesus tanto fala. Orai e vigiai. Então, e essa influência, nós sabemos que tem a influência salutar. Quais são elas? Dos bons espíritos, dos espíritos amigos, dos nossos protetores, de modo geral. Mas tem aquelas perniciosas. E não é preciso para ser médium. Quando diz não é preciso ser médium, é o médium ostensivo. Não é só o médium ostensivo que recebe as influências, todos nós. Porque todos nós somos médiums. Não é o médium de receber os espíritos sofredores, os espíritos na reunião mediúnica, mas é médium, porque nos comunicamos com o alto, com o nosso Pai maior, e nos comunicamos também com os nossos irmãos, nas comunicações, através das intuições, que às vezes, nem que seja pequena, cada um de nós temos, pelo fato de ser médium. Então, na questão 465, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Né? Qual é o objetivo deles fazerem tudo isso? E aí responde, os benfeitores que foram ou perguntados e respondem, para nos fazer sofrer com eles, como eles. E isso diminui seus sofrimentos? Nós irmos sofrer juntamente com eles? Não. E por que eles fazem isso? Porque eles ainda são imperfeitos e ainda sentem inveja de ver você bem, de ver você feliz. Então, ele quer junto de você. Nós sabemos que quando nós temos o nosso passado e quantos de nós temos convivência com outros irmãos em épocas passadas. Só que reencarnar, às vezes, tem situações que espíritos muito comprometidos um com o outro, um reencarna e o outro fica. E aí, o que fica não se conforma de ver aquele irmão se melhorando e não aceita. E aí ele começa a influenciar. Influenciar por isso, por inveja, por não se conformar, por não querer o bem do outro, porque quando nós chegarmos ao estágio de amor incondicional, o que eu quero para mim, eu quero para o outro. E para isso, tudo tem que ser trabalhado em você primeiro. Porque se você não se trabalha, você só dá o que tem. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então, eu tenho que conquistar.
conquistar este amor incondicional, para eu poder servir, poder ajudar, poder doar. E que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? E o Livro dos Espíritos responde, porque resultam de ser ordem inferior afastada de Deus. Então, por serem inferiores. Aí tem a 466. Kardec pergunta, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Poderia afastar, né, de nós. Mas por quê? Ele responde, bem aqui. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé, a constância do homem no bem. E aí explica mais, que eu nem copiei todo, que é grande aqui, mas é para ler, eu vou ler. Ele diz, tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticar. Olha só, como nós todos não devemos culpá-lo, os que estão do lado de lá, embora imperfeitos, mas são nós que chamamos, porque estamos aqui, mas ainda tem o desejo do mal, então atraímos pelo pensamento, porque tudo começa no pensamento, e atraímos por ele. Aí, eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Entendeu? Só fazem porque você atrai. Se você chama para o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Uma multidão, imagina, né? Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. É para não podermos esquecer que mesmo com tamanha influência, que nós vamos compreender porque existe tão grande influência, nós não podemos esquecer que nós temos a proteção divina, nós temos os nossos protetores, nós temos os anjos guardiães, nós temos toda essa gama também de espíritos bons que querem que nós possamos progredir, possamos nos afastar e vamos ver como é que nós vamos nos afastar. Então, como eu já falei, temos mais esse. E aí, por que acontece isso? Essa multidão, quando ele diz, porque nós temos mais espíritos desencarnados do que encarnados. E aí, Chico Xavier recebeu uma mensagem de Emmanuel já na década de 50, já informando que o plano espiritual existia 3 vezes mais desencarnados do que encarnados. Mas, eu assisti uma palestra da Sueli Caldas, numa palestra que ela deu em 2012, ela relata que naquela época, nós já sabíamos que eram 3 vezes mais. Já existia o quê? 6 bilhões de espíritos encarnados. Isso automaticamente, 18 bilhões de espíritos desencarnados. Imagine como nós temos muitos irmãos para nos ajudar ou nos prejudicar, né? Mas tudo depende de nós. Então, esta gama de espíritos, tanto de encarnados como desencarnados, todos nós estamos pensando. Todos estamos emitindo pensamentos, vibrações. E Emmanuel chama de esse vasto oceano mental em que estamos mergulhados e que ingerimos pensamentos e que
sem nem perceber, a todo momento. Estamos também captando pensamentos. Então, a nossa mente é como uma estação de rádio. Emitimos pensamentos e captamos pensamentos. E esse mar, esse oceano mental é chamado de quê? De psicosfera. E essa psicosfera do nosso planeta é formada como? É o resultado de toda essa gama de pensamentos, vibrações da humanidade que está inserida aqui. No caso, nós estamos falando do nosso planeta Terra. Que hoje já tem informação que já se encontra 7,5 bilhões de espíritos encarnados. E quem tem pensamentos bons tem a tendência de se afinizar com aqueles bons. Mas, da mesma forma, quem tem pensamentos negativos, voltado para o ódio, para a raiva, vingança, então vai se afinizar com espíritos também nesse mesmo padrão vibratório. Isto é, da mesma natureza. Nós não podemos esquecer, nós somos o que pensamos. Se nós estamos num certo padrão mental de pensamentos, estamos em sintonia com aqueles espíritos que nos afinizamos, seja bons ou não, seja encarnados ou desencarnados. E aí formamos uma grande corrente de pensamentos. E essa corrente de pensamentos também nos ajuda de quando queremos fazer um grupo, por exemplo, de vibração. Nós temos aqui um exemplo prático, o nosso evangelho, que nós temos todos os domingos, que a espiritualidade pediu. Nós fazemos um evangelho todos os domingos. Tem um link pelo Meet que abrange, acho que até 100, ou é mais de 100 que o Meet pega. Então, tem uma condição de todos aproveitarem. Pode ser os trabalhadores, como é voltado para os trabalhadores, porque ele pediu para os trabalhadores, mas nós podemos passar para alguém que queira participar. Porque é através da oração que nós buscamos nos fortalecer, nos vencer as dificuldades. E então, quando nós formamos essa grande corrente de pensamentos com o objetivo de orar em grupo, e essa corrente se torna forte. Nós sabemos que no momento que você vai fazer uma vibração dessa, é para você fazer com sinceridade, pedindo e agradecendo a Deus. E ali vai brotar do seu íntimo, do seu coração, as energias boas. E aí você, normalmente, junta com um objetivo comum. Você quer pedir pela paz, você faz um grupo até para a humanidade. Ou então você pode pedir para ajudar algum enfermo ou alguns enfermos. Não necessariamente ser direcionado. Ou você pode direcionar um enfermo que você conheça e que aquela vibração chegue a todos que estão necessitando. Então, em todas é um benefício muito grande quando nós atraímos espíritos bons do mesmo padrão vibratório. Eu tenho que correr um pouquinho. Então, lamentavelmente, a psicosfera do nosso planeta ainda se encontra muito densa. Nós já ouvimos bastante em algumas palestras, em alguma orientação que a gente
a vibração está densa, devido aos nossos pensamentos. E também devido a muitos espíritos que estão sendo retirados para reencarnar, para ter uma oportunidade para se melhorar das zonas trevosas, para receber também essa oportunidade divina, né? Mas muitas pessoas não têm a noção ainda de como é importante em praticar o bem, e com isso poderá ser induzido a pensamentos negativos. Aí sintonize com aqueles irmãos inferiores que estão momentaneamente. Ninguém é imperfeito toda a vida. Ninguém é inferior sempre. Estamos momentaneamente. Então, serão induzidos a determinadas situações erradas, porque vai encontrar receptividade naqueles que ainda não se permitiram a se melhorar. E o processo se dá uma situação de hipnose, que vai repetindo muitas vezes, e a ideia pode se tornar uma ideia fixa, que essa ideia pode lhe prejudicar, por prejudicar, direcionar o prejuízo para outro que queira fazer. Mas a influência só se concretiza, não podemos esquecer, que não precisa ficar preocupado. Isso só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e os espíritos. Se você estiver num padrão vibratório bom, se você se preocupa em praticar o bem, será que eu não vou ser atingido? Depende, só se você der abertura. Então, se você praticar o bem, você lutar, você não será influenciado com as más influências. O contrário, você vai receber as influências boas. Então, na questão 467, Kardec pergunta: podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Nós já vimos também quase a mesma coisa na 466, né? Então, são nós que atraímos pelo nosso desejo ao mal. Então, e por que meio, na 469, ele pergunta, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Não podemos esquecer nunca que nosso Pai nunca nos abandona, né? Então, evitar e escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho. Porque quando a gente é exaltado o nosso orgulho, nós podemos direcionar para chegar até uma fascinação, né? Através da obsessão. Então, porque aos todos quando a gente é tocado pelo esse orgulho, poderá aproveitar das nossas fraquezas. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não vos deixei cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Nosso planeta Terra, na escala dos mundos, se encontra na condição de prova e expiações, e abaixo de nós são os mundos primitivos. Mas, então, nós não podemos esquecer da vigilância. Também não podemos esquecer que a humanidade que habita esse planeta está numa mesma condição, em imperfeição. Embora nós saibamos que cada um estão em patamares diferenciados. Uns podem já estar lá pertinho de sair dessa imperfeição. Outros ainda estão chegando. Entendeu? Então, e para evitar a influência, é necessário que a pessoa esteja vigilante. Porque pensando, o pensamento vem e induz a pessoa, e se você acha bom aquele pensamento, será isso mesmo, não sei o quê. Tomar cuidado, porque se você se deliciar de um pensamento, é que nem a historinha do passarinho que voa, voa, se voa, voa, são as influências.
E quando você deixa se deliciar, você deixa fazer o ninho. E esse ninho já é o início de uma obsessão. Então, temos que tomar cuidado. Então, devemos não se fechar naquele mundo de pensamentos inferiores. Por mais problemas que sempre nós, em alguma situação, nós passamos por alguma dificuldade, mas não deixar, nem ficar remoendo pensamentos ruins, sofrimentos, porque nos atrai coisas que não são boas. E aí, Joana de Ângeles, que todos aqui sabem quem é, que é a mentora do Didivaldo, vem nos alertar com uma mensagem. Ela diz: sai da tua cela pessoal e vai ao encontro daquele que está sofrendo mais do que você. Por quê? Porque no momento que você sai para ajudar, você está trabalhando bem. E quando você está trabalhando bem, você esquece do teu problema. Você entende que o teu problema é menor do que o outro. E aí, esse trabalho de ajudar o outro é um remédio nas nossas vidas. Então, nós precisamos não esquecer de coisas boas como essa, né? Então, com isso, não esquecer que sempre nós recebemos ajuda. Não podemos esquecer que todos nós temos protetores. E a pessoa que tem pensamento superior não será atingida, como eu já disse, pelas más influências, embora pode ter aquele com propósito de prejudicar. Mas uma que ora, pratica o bem, tem solidariedade, se ocupa sempre nas coisas boas, o pensamento com ondas nefastas, como se passasse um vento. Passa, mas vai embora. Não lhe atinge. E se a pessoa for atingida pelas ondas nefastas do mal, será assistida pelos seus protetores. Ninguém é desamparado. Tem uma diferença que muitas vezes a pessoa não ouve o seu anjo da guarda, os seus protetores. Aí é onde ele poderá acontecer e coisa. Então, o exemplo, nós sabemos que aqui no planeta tem inúmeros protetores. Bezerra de Menezes, Emmanuel, que foi mentores do Chico, Joana, que é de Divaldo, e tantos outros. Nós temos protetores para as ruas, para todas as situações, para o nosso planeta. Não temos influências. Então, todos os tipos. Tem um pouquinho que eu vou correr para ver se eu falo um pouquinho sobre os famosos encostos, né? O que significa encosto? Encosto nada mais é um espírito também que é imperfeito, apegado, por exemplo. Tem um caso que Sueli conta de uma senhora em que o espírito, ela comprou um carro e o espírito que era dono do carro tinha desencarnado e com certeza ele estava muito apegado. Não vou contar bem detalhado porque não vai dar tempo. E aí ela disse que depois que comprou este carro, feliz porque tinham comprado o carro, mas tudo estava acontecendo, tantas coisas adversas para ela. E aí ela vai ao caso espírita e aí bota lá na caixinha, como nós temos a caixinha, o pedido dela. E ela ficou mentalizando o tempo todo na reunião doutrinária, e Sueli visualiza o carro dela. E aí a Sueli explica para ela, porque ela se manifesta na hora que termina a doutrinária, e a Sueli explica para ela como ela deveria proceder. E ela vai embora, ela faz o que a Sueli diz, depois, 3 meses depois, ela volta e diz para a Sueli que estava resolvido. Então, são coisas que a gente poderá. Agora eu quero ver se dá tempo 5 minutos. Então, vou falar um pouquinho, eu resumi isso aqui bem rápido, mas deu para entender mais ou menos o que significa encosto. Quando se trata, quando ele diz assim, os espíritos inferiores podem levar uma pessoa ao suicídio, que é como esse período que nós devemos nos prevenir, devemos ajudá-lo, as orações para que toque a tantos irmãos que estão passando por pensamento suicida. Então, Kardec responde, sim, pode. Quando um espírito começa a dizer para alguém assim, você não presta, ninguém gosta de você. E são várias situações em que você é provocada. E para você cair.
Então, é preciso que você esteja atento. Então, você, em primeiro lugar, não deverá dar ouvidos, mas nós sabemos que nós não podemos julgar, que muitas situações, alguns, chegam a ter pensamento. Então, você deve automaticamente pedir ajuda seja onde for, seja na sua igreja, em primeiro lugar, Deus, né? E aí, pedir ajuda no sentido de que Deus mostre um meio de como proceder. Você pode ir a uma casa espírita, e nas casas espíritas, nós temos os nossos tratamento espiritual. Nós recebemos as pessoas pelo atendimento fraterno, acolhemos aquela pessoa, ouvimos aquela pessoa que está angustiada e precisa de ser ouvida. E depois de ser ouvida, ser direcionado a um tratamento espiritual. Que esse tratamento normalmente são feitos através de quê? Da água fluidificada, da leitura do evangelho, de assistir às doutrinárias, de ler um bom livro. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O evangelho no lar, de preferência, se puder implantar, que é muito importante. Então, tudo isso é uma defesa. E no momento que é feito isso, você está tratando não só a si, mas a espiritualidade ampara você e ampara o espírito imperfeito, também que está precisando de amparo, de acolhimento e de ser direcionado ao caminho do bem. Então, porque Deus permite que tudo isso aconteça para o nosso aprendizado, porque existem as leis divinas, e não é Deus quem vai dizer, fulano vai passar por isso, vai passar por aquilo. Então, muitos passam por influência, mas não chegam ao suicídio. Depende de buscar em si mesmo, na oração, na solidariedade, enfim, no trabalho do bem, pedir ajuda em todas as situações. Pois quem ama o amor, quem tem amor, dá amor. E a proteção divina, que é o melhor remédio. E não podemos esquecer que todos nós reencarnamos aqui para progredir, para nos melhorar, para aprender a amar. Com certeza, o amor incondicional. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que possamos estar sempre atentos ao orai e vigiai. Muito obrigada. Muito bom, Idelzuta. Sua fala nos esclareceu, sua fala nos proporcionou a estarmos sempre vigiando para que as influências não cheguem em nosso lar, especialmente no nosso dia a dia. Parabéns pelo seu trabalho. Lembrando do que você colocou, e colocou muito bem, os espíritos chegam até a cada um pelo pensamento. Não adianta você querer se esconder. Você não vai se esconder se você não consegue controlar seus pensamentos. Se você abre a janela para pensamentos ruins, você vai atrair muitos espíritos inferiores. Então, a sua fala foi bem clara. Orai e vigiai, para que você não caia nas tentações. E assim a gente agradece a sua fala, agradece a oportunidade de que todos estão presentes, e vamos pedir para que a nossa irmã Antônia venha nos trazer aqui a nossa prece de encerramento.
Graças a Deus. Então, boa tarde a todos e a todas, virtualmente, presencialmente, encarnado e desencarnado. Neste exato momento, possamos assim silenciar os nossos pensamentos e nos conectarmos com nosso Mestre Jesus, com a sua luz, imaginando, invadindo assim os nossos pensamentos, invadindo assim o nosso coração com a sua energia pura e edificante. Em nome de Jesus, aqui estamos buscando equilibrar os nossos pensamentos, buscando reformar as nossas imperfeições. Mas diante de toda a sua grandiosidade, agradecemos ao Mestre por esta doutrina, agradecemos por este dia, por esta hora, e todas as energias salutares possam se conectar com os benfeitores que nos acompanham e amparar a todos os irmãos em dores e em tratamento espiritual. Que o Mestre Jesus emane sobre nós o seu amor, a sua proteção, a sua cura. Que Jesus Cristo tenha piedade de nossos erros e falhas. Ilumina-se as nossas crianças, ilumina, Mestre Jesus, as nossas oficinas de trabalho, os nossos companheiros e amigos. Ilumina, Senhor, os nossos familiares mais distantes. Ilumina, Senhor, a todos os irmãos que vêm até nós ouvir-nos assim o teu evangelho. Ilumina nossa casa espírita, ilumina cada trabalhador, ilumina todos que aqui se encontram neste dia de hoje, os que não puderam estar presentes, mas leva de nós, Senhor, o abraço fraternal. Leva de nós, Senhor Jesus Cristo, o nosso amor e ampara a todos, sem distinção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. E assim a gente encerra mais um trabalho do atendimento fraterno. Uma boa tarde a todos.